olha quem tá aqui. Saudações bonelianas, meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para falar a respeito de um material que não é novo, mas pode ser considerado um tipo de estreia. Desde que a Mitos voltou a publicar Martin Mister no longínquo ano de 2018, o título seguiu firme, mas não tão forte. Apesar desse ser considerado um dos melhores, se não o melhor, título da Bonelli publicado aqui no Brasil, junto de Dragoneiro, ele nunca foi um campeão de vendas. Uma das reclamações foi a de que o material ele não entregava uma história completa, uma história inteira. Você dependia de várias edições para poder dar conta ali de um único arco. A maioria das histórias do personagem dependia de alguma continuidade. Dificilmente uma edição era fechada em si mesma, muito diferente do Dylan Dog, mas ela também não precisava de uma longa continuidade. Você não precisava, como acontece com o Tex no momento, e principalmente Tex Willer, de vários títulos, para poder compor um único arco. Em grande parte, 2 edições eram suficientes para contar aquela história, e se houvesse continuação, ela sairia ou no ano seguinte, no caso lá da Itália eu me refiro, ou dali muitos anos da publicação dela original. Mas esse ainda não era o pior. O pior mesmo é que cada edição de Martin Mister ela tinha a periodicidade bimestral. Então, além do leitor ele ter que esperar uma próxima edição para poder ver a continuação da história, ele esperava 2 meses para que isso acontecesse. Esse, acredito eu, foi um dos fatores assim determinantes para que afastasse alguns leitores, não só de começar, mas também afastar aqueles que já haviam começado, dado uma chance, ao personagem, mas não aguentou essa periodicidade espaçada, que a publicação ela tem aqui no Brasil. Então, o que a Mitos optou? Lembrando que, como eu já havia dito em programas anteriores, que eu vou deixar até linkado ao final do vídeo, a Mitos ela não publicava em ordem cronológica, de histórias esse título. Ela ia pincelando arcos ao longo de toda a cronologia de publicações do personagem lá na Itália. Então, voltando à decisão dela, qual foi a opção? A Mitos, então, ela decidiu publicar uma outra fase do personagem, uma outra época, já que ela não publicava na sequência, em ordem cronológica, porque não há necessidade, tá? Você não tem necessidade em ler número por número, sequência por sequência, assim como a maioria dos títulos da Bonelli. Ela optou por pegar arcos lá na frente, no caso desse aqui, que é uma história de 2017, e publicar a fase do personagem em um momento em que ela era bimestral lá na Itália mesmo, e que por isso as histórias eram publicadas na íntegra, Então, o que a gente tem aqui, na verdade, não são edições duplas da mensal/bimestral que já vinha sendo publicada, mas a gente tem sim uma história completa, publicada dessa forma mesmo, só que com mais páginas. É isso que mudou. A gente tem o mesmo Martin Mister de sempre, só que as histórias agora elas são publicadas de uma vez só. Então, de 100 páginas, que era o que a gente tinha em média na bimestral dele, a gente passou a ter, a partir de agora, 160 com essa daqui. Percebam que não são edições assim condensadas, O número de páginas que tem aqui não é a somatória de 2 publicações mensais/bimestrais da Bonelli aqui no Brasil. A gente tem aqui então uma história de 160 páginas publicada na íntegra, como foi feito lá na Itália também. Então saiba que é isso que aconteceu. É muito provável que essa estratégia aumente o interesse do público, tanto aqueles que já conhecem o personagem, que já leu alguma vez em alguma época da vida, e também encorajem aqueles que, por não saberem em que pé que estaria a história, ou se a carga cronológica do personagem contava muito ou não, fatores que desencorajavam potenciais novos leitores. E é isso o que essa edição vem resolver. A gente tem aqui então as 10 tribos, história roteirizada pelo Castelli e pelo Lott e desenhada pelo Grimaldi. A gente tem aqui aquele roteiro conciso de sempre e com um tipo de arte bastante estilizada, bem ao estilo Martin Mister. Mas que tipo de história a gente vai ter aqui? Qual é a genialidade do roteirista? O segredo do Castelli, além de escrever e desenvolver muito bem uma história, ele escolhe um determinado evento ou fato histórico que ele deseja explorar. E aí, com base nele, é que ele vai elaborar toda a trama que vai compor esse arco, que na verdade agora passa a ser uma única história. Então é isso que você vai encontrar nos roteiros dele. Muita informação histórica. Essa talvez seja o quadrinho mais didático, não do ponto de vista da facilidade com que ele conta ou te entrega as informações, mas sim porque ele é o quadrinho mais acadêmico que existe no mundo, eu arrisco dizer.
É como se aqui a gente tivesse um livro de história mesclado a um livro sobre filosofia, um livro sobre ocultismo, misticismo oriental, misturado a Sherlock Holmes e Indiana Jones. É isso que você vai encontrar aqui. Então, saiba que agora, a partir desse número, da edição 33, um novo começo para novos ou antigos leitores de Martin Mister. Então, para quem estava esperando a chance, essa daqui é a oportunidade. Eu recomendo que para você consiga sentir bem, né, o personagem, em vez de você ficar recorrendo às fases clássicas, né, dos materiais que saíram ali no início da publicação, você pode começar com uma dessa aqui, mais contemporânea, e que por isso vai te soar menos datado, e que o ideal é que você comece por essa e caminhe mais ou menos por umas duas, para daí sim você poder avaliar se realmente é esse tipo de narrativa, de material que te agrada. Mas saiba que vai chegar uma determinada fase em que mesmo essa história aqui completa, né, que não é uma compilação, ela vai depender de alguma continuidade. Mas isso vai demorar ainda. A gente nem sabe, né, se a Mitos vai trazer uma história, né, nesse formato. Mas saiba que essa fase existem algumas, né, poucas histórias na verdade, que precisam de mais de uma edição dessa, mais uma no máximo, para ser concluído. Então foi isso. Esse foi mais um vlog, agora sobre Martin Mister. Um personagem da Bonelli espetacular, se não o melhor, como eu disse no começo do vídeo, mas que até hoje eu não havia falado a respeito dele no canal. Só tinha comentado em lives, e eu e o Presto já chegamos a fazer lives a respeito do personagem, mas ele nunca havia ganhado um vídeo até esse momento, até esse recomeço para a trajetória editorial dele aqui no Brasil. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.